Seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao nosso 48º episódio do AYuCast. Hoje o assunto é o que comer no verão. Sim, vim falando das estações anteriores e comentei que o verão é aquela estação em que o nosso corpo fica mais enfraquecido. É o momento em que o corpo não tem uma boa digestão, né? A gente sente menos fome, a gente acaba não se nutrindo tão bem, a gente perde muito tecido, acaba emagrecendo de modo geral, né? Nessa estação. E aí a gente acaba, né, ficando muito fraca, sem disposição, sem vontade. A nossa vontade é o quê? Só fica na praia, esturricando o dia inteiro, né? Pra quem gosta de praia, não é o meu caso, mas enfim, né? Pra quem gosta de ficar lá esturricando e não fazer nada. E quanto mais a gente fica exposta ao sol, a gente acaba ficando geralmente mais cansada, às vezes dá dor de cabeça, né? Tem um monte de coisas que acontecem aí, porque realmente o sol, né, esquenta demais o organismo, então tira demais essa nossa energia, porque tem ali muita energia no universo. Então hoje a gente vai falar sobre como se alimentar e um pouquinho de quais rotinas a gente pode ter, né? Que mudanças a gente pode fazer na nossa alimentação, nas nossas rotinas, pra gente evitar essa degradação tecidual, essa depleção de tecidos, esse enfraquecimento que é algo natural dessa estação, mas que pode ser remediado. A gente pode principalmente reduzir os danos. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Que a gente precisa entender é quais são os elementos que são mais presentes nessa estação. E aí, assim como a estação do inverno, no verão a gente tem dois pontos que precisam ser avaliados. A gente tem localidades em que o verão ele é muito úmido e a gente tem localidades em que o verão ele é muito seco. E isso vai definir uma grande diferença nos cuidados que a gente tem que ter nessa estação. Por quê? Quando a gente está falando de um verão úmido, né, aquele verão que chove bastante, que a gente sua bastante, que a gente percebe essa umidade no ar, que a gente fica pegajosa, né? Esse verão, ele é muito similar ao dosha Pitta. Por quê? Porque é um verão que claramente tem muito presente os elementos fogo e água, que são os elementos que formam o dosha Pitta no nosso organismo. Então, tem aquela compatibilidade com o Pitta dosha, aquela similaridade com o Pitta dosha, portanto, vai aumentar esses fatores do nosso corpo, esses elementos do nosso organismo. Então, a gente acaba tendo, né, um grande aumento aí dos elementos fogo e água, fazendo com que, por exemplo, pessoas que já têm uma natureza mais pita, né, ou que tenham desequilíbrios nesse dosha já, né, que já vem de algum tempo, então já tem excesso de água e fogo no organismo, elas vão tender a entrar em um agravamento bem mais severo, vão ter problemas, então podem apresentar se tiver gastrite, pode apresentar uma piora muito grande da gastrite, vão acabar apresentando também questões como piora na digestão mesmo, por conta dessa gastrite, refluxo, esofagite, né, porque vai aumentar. Podem apresentar mais problemas de pele, muito comum acontecer, de ter dermatites, piora nas espinhas, manchas vermelhas, manchas que ardem, né, tudo isso por causa desse Pitta muito elevado, oleosidade maior na pele também, nos cabelos, né, sensação de calor excessivo, de ardência, às vezes ardência até nas fezes, que vem desse processo digestivo muito quente, né, tudo isso por conta desse Pitta que está muito agravado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso nesse clima que tenha essa similaridade com Pitta. Outro fator importante da gente saber é que a gente deve pensar, então a Agni deve ficar muito alto, né? O nosso fogo digestivo, o poder digestivo deve ficar muito alto nesse clima. Não necessariamente, porque já naturalmente no clima do verão, no calor, a gente tem uma perda de apetite, a gente tem uma perda de Agni. Por quê? Porque o excesso de calor no externo faz com que o nosso corpo, para equilibrar, para entrar na homeostase, né? Ele tá sempre buscando a homeostase, que é esse equilíbrio dele, para ele equilibrar, ele naturalmente vai reduzir o elemento fogo dentro do nosso organismo. E o elemento fogo, ele tá presente tanto em Pitta como ele tá presente no Agni. Então, o nosso corpo naturalmente ele reduz a Agni, ele reduz fogo digestivo, para resfriar o corpo, para a gente conseguir ter um equilíbrio por conta desse calor demais que tem no externo. Então é como se esse sol todo ele suprimisse o nosso Agni, porque o nosso Agni precisa dar essa resfriada. E se a gente tem um Pitta dosha muito elevado, ou seja, uma elevação do fogo no organismo causado por Pitta, pelo elemento fogo de Pitta, também a gente vai ter uma redução
no nosso Agni. Por quê? Porque esse fogo do Pitta em excesso vai suprimir o fogo do Agni, justamente porque o corpo ele vai buscar homeostase, ele vai falar, opa, tem muito fogo aqui, peraí que eu vou precisar reduzir fogo de algum lugar se eu não consigo reduzir daqui. Então, ele acaba reduzindo do Agni e a gente acaba ficando o quê? Com um poder de digestão mais baixo, com uma dificuldade digestiva, a gente acaba não conseguindo digerir bem os alimentos que a gente come, ainda que sejam alimentos saudáveis, e aí a gente pode causar uma série de problemas que vocês já sabem, que eu já falei tanto em outros episódios sobre os desequilíbrios de Agni. Então, nessa estação, quando a gente tá falando de uma estação quente e úmida, se vocês escutarem barulho de avião, do vizinho, tal, gente, me desculpem, tá? Eu tô sem o meu microfone, comecei a gravar sem ele porque eu não sabia onde ele tava e eu queria já começar a gravar. Então, talvez vocês escutem algumas coisas, mas eu acho que, de modo geral, o áudio tá bom, né? Acho que onde eu tô, o áudio tá bom. Então, voltando, se você tá no verão úmido e quente, então você precisa trazer para sua alimentação as coisas que reduzam Pitta, tá? Então, a gente vai trabalhar principalmente com alimentos de sabor doce, amargo e adstringente. Ou seja, justamente aqueles sabores que reduzem fogo, que reduzem água no organismo. A adstringente vai fazer essa redução de água, vai ressecar um pouquinho mais o organismo, redução de água, a redução de excesso de gordura, né? Pra quem tá, por exemplo, com a pele muito oleosa, cabelo muito oleoso, os adstringentes vão ser legais. Amargo, né? Porque amargo é um sabor que pacifica o dosha Pitta, que pacifica fogo, e o sabor doce, que também pacifica. E isso é maravilhoso, o sabor doce vai ser super usado, vocês vão entender porque, independente de qual tipo de verão a gente esteja falando, porque realmente ele é um sabor que vai beneficiar os dois doshas que desequilibram nessa estação. Aí então a gente vai entrar, lembrando, verão úmido e quente. A gente vai entrar com coisas mais refrescantes para ajudar o nosso Agni. Coisas refrescantes, porém digestivas. Então, por exemplo, uma plantinha que é super refrescante, quando você toma, você sente essa refrescância, só que ela é picante. Ela aumenta a Agni, ela aumenta fogo de Agni. É o hortelã. Então, ele vai trazer o frescor, ele vai trazer a refrescância, só que ele vai ajudar a aumentar a Agni. Da mesma forma, a gente pode usar semente de coentro, endro, são plantinhas que elas ajudam na digestão, mas elas refrescam, elas trazem a sensação de refrescância, então consegue fazer esse balanço pra gente, tá? Então aí podem anotar endro, hortelã e falei aqui, já esqueci o semente de coentro. Manjericão também é uma boa, deixei até anotado aqui pra não esquecer, já estava quase esquecendo, mas manjericão também é uma ótima opção. Outra coisa, bebidas, se você tem excesso de Pitta, tá? Só que você não tá com esse Agni ruim, você percebe que você tá conseguindo digerir bem, que você tem fome, que tá tudo ok, né? Claro que uma suprimidinha vai acontecer, mas você tá digerindo bem de modo geral. Então, aí neste caso, somente nesse caso, bebidas mais frias, tá? Não geladas, tá, gente? No Ayurveda a gente sempre evita tudo que é muito gelado, tá? Então, assim, chupar gelo, gelinho, né? Aquele negócio que a gente faz e bota no congelador, sorvete, não é o ideal. Você quer comer porque tá calor, porque você gosta, tal, de vez em quando não tem problema, mas de modo geral, na tua rotina, evita ter coisas muito geladas mesmo no verão, tá? Principalmente por causa disso, por conta dessa possibilidade de suprimir o Agni. Mas bebidas frias, então uma temperatura ambiente, um pouquinho fria, misturar ali a água da geladeira com uma aguinha em temperatura ambiente, pode ser bom sim para quem tiver com o Pitta elevado. Uma comida mais sequinha, a gente falou, né, que vai ter o elemento fogo e água, e vai ter o quê? Pitta, ele traz untuosidade. Não é tanta untuosidade quanto o Kapha, mas ele traz uma untuosidade para o nosso organismo. Então, é legal a gente pegar coisas mais sequinhas para nossa alimentação. O que são essas coisas mais sequinhas? Aí sim, você colocar uma farofinha na tua comida vai ser legal. Então, de repente, uma farofinha aí de mandioca, sempre procurando por farinhas boas, de qualidade, né, gente? Não nenhuma porcaria aí ultraprocessada de supermercado. Mas usar uma farinha aí de mandioca, uma farinha de tapioca, né? Que também é mandioca, só que aquela versãozinha branca dela, né? Talvez um pouco mais refinada. Eu não sei muito bem como é que é o processo, tá, gente? Desculpa, mas ela é uma farinha considerada uma farinha boa, se não tiver nada adicionado, né?
Aí a gente pode ter uns grãos, né, de tapioca, agora eu não me lembro o nome, eu não sei se é granulada que chama, que eu comprava na Bahia, que pra fazer farofinha fica uma delícia, tá? Tem farinha... Que mais? Que farinha que a gente pode usar? Farinha de biju, que é mandioca também, só que ela é mais grossa, ela fica super crocante. Então, assim, aposte nas farofinhas, né, nesse período que vai ser legal. Aposte em preparos que ressequem mais o alimento. Então, preparos assados, aquele grelhado com pouco óleo, com pouco azeite, né? Você pode colocar azeite, ghee, enfim, ghee é uma ótima gordura também. Eu já falei aqui em outros episódios, quando eu falo de pita, né? Eu sempre falo que ghee é o remédio para pita. Porque ghee, ela é uma substância, e quando eu falo ghee, a manteiga é clarificada, tá, gente? Ghee, ela é uma substância considerada no Ayurveda equilibradora do elemento fogo, equilibradora de Agni, equilibradora de Pitta, porque ela aumenta o fogo se precisar ser aumentado, se eles estiverem em falta, e ela reduz o fogo se eles estiverem em alta, tanto o fogo do Agni quanto o fogo do Pitta. Então a gente tem essa vantagem com o Ghee, ele consegue fazer esse trabalho de equilíbrio ali do elemento fogo. Então, por isso que a gente gosta de usar também no verão essa iguaria, digamos assim, né? Esse preparo super ayurvédico, porque realmente o ghee é super indicado para várias coisas dentro do Ayurveda. Aí você vê que é algo que já existia há 5.000 anos atrás, né? Virou moda há uns anos atrás, agora meio que saiu de moda e tá entrando de novo por causa dessa onda de pessoas se interessando pelo Ayurveda, mas é um preparo que já vem ali de 5.000 anos atrás, que tá descrito nos clássicos e que super funciona. Então, pode usar ghee, né? A menos que você use, se você o ghee bem preparado, e por isso que eu gosto de preparar em casa, ele não tem lactose, tá? E também não tem caseína. Então, são as coisas que a gente consegue retirar, que a gente consegue purificar, que são as coisas que são de mais difícil digestão. Então, se você tiver uma intolerância à lactose, por exemplo, você pode sim consumir ghee desde que ela seja bem feita. Agora, se você consumir e por algum motivo você se sente mal, você suspende, porque você pode ter algum outro tipo de questão que aí precisa ser trabalhada. Aí é legal marcar uma terapia pra gente avaliar e conseguir entender o que a gente pode colocar no lugar, né? E por que isso tá te fazendo mal. Às vezes é só um lângana, né? Uma limpeza no organismo que você precisa fazer e aí você consegue fazer o consumo numa boa. Então precisa observar isso também. Mas, de modo geral, o ghee é uma ótima gordura, então você pode usar ela no verão. E aí, lembrando, essas bebidas um pouco mais frias, fazer uma água, como que chama? Saborizada, com aquelas ervinhas que eu falei pra vocês. Então, manjericão, hortelã, semente de coentro, endro, pode ser muito bom também. Depois, outra coisa que pode chocar, o Ayurveda fala em alguns momentos que talvez a salada não seja muito boa nesse período do verão, por causa desse Agni que fica suprimido. Porém, a gente precisa lembrar, eu já falei sobre isso, sobre saladas aqui nesse podcast, eu não me lembro qual que foi o número do episódio, mas dá uma procuradinha que eu já falei sobre isso, sobre como comer a salada do jeito certo. E aí eu ensino, então, essa questão, se salada é boa, se salada não é. E eu falo que lá na Índia é um clima bem diferente, é um clima onde é difícil as saladas vingarem. Então é natural que o organismo deles não esteja preparado para lidar com saladas, porque é um ambiente que elas não têm muito. Então o corpo não está preparado. Nós, por exemplo, brasileiros, somos muito acostumados a comer salada. A gente tem uma grande variedade. E as saladas, né? Alface, rúcula, agrião, a selga, tudo que é salada vinga muito no nosso solo, no nosso clima. Então a gente tá muito acostumado. Então é o que a gente chama no Ayurveda de satimia. É algo que nosso corpo está acostumado. Então, de modo geral, a gente digere bem sim, né? Claro que se a gente tiver questões ali de vata agravada, se a gente tiver alguma questão realmente digestiva, um Agni muito baixo, muito suprimido, talvez a gente perceba que realmente não vai funcionar, porque é um alimento cru e geralmente consumido frio, gelado, então não vai ser bom. Agora, vale a pena você fazer o teste, porque eu, por exemplo, eu tenho um Pitta muito forte em mim, eu tenho uma constituição Pitta, e o meu Pitta ele desequilibra com muita facilidade. Então, eu consumo salada no verão e eu me sinto super bem. Eu me sinto muito mais refrescante, né? Muito mais leve quando eu consumo a salada. Mas o que eu faço é temperar do jeito certo, como eu ensinei naquele episódio que eu tô falando, pra você ir lá procurar.
Também uso, né? Então, uso gorduras de qualidade, faço uma misturinha ali. Eu não como pratão de salada e só salada. Eu sempre coloco alguma coisa. Geralmente, eu faço uma salada com cuscuz marroquino. Eu tenho ali aquele carboidrato um pouquinho mais pesadinho. Ou eu faço uma salada de macarrão. Então eu coloco as folhas, mas eu coloco ali um macarrão. Às vezes uso macarrão com glúten, porque eu não tenho nenhuma intolerância e de vez em quando não tem problema comer. Mas também uso outros macarrões feitos com outras farinhas, que não seja com glúten, por exemplo. Uso a salada no prato de comida, arroz, feijão, uma salada e legumes, enfim. Então assim, eu faço esse mix, mas eu acabo trazendo bastante sim da salada no verão, porque eu percebo que pra mim faz bem. Então vale a pena você fazer esse teste, tá? Então é legal sim, por quê? Porque as saladas elas são, na sua maioria, tem aquele saborzinho amargo e elas são adstringentes, então elas são maravilhosas para esse período do verão úmido e muito quente. Aí uma coisa que você tem que evitar, algumas coisas que você tem que evitar, coisas picantes, por exemplo, tá? Então, temperos picantes, então pimentas, canela, coisas quentes, né? O gengibre in natura, que é super forte, super quente, ressecativo, não é legal nesse caso, vai aumentar a pita, tá? Apesar desse ressecativo, ele vai aumentar a pita porque ele é muito quente, tá? Se você for usar gengibre, usa em pó, o em pó é sempre melhor. Mas mesmo assim, não em exagero, então não pode deixar nada picante. Então comer mexicano no verão não é legal. Nem no verão seco, nem no verão úmido, tá? Então picantes a gente elimina, né, nessa fase porque tem muito fogo presente. A gente evita também coisas muito ácidas. Então frutas, a gente prefere aquelas frutas mais suculentas e mais doces. Nem tanto que são as frutas que dão mais no verão, né? Você vê que as frutas mais ácidas, elas costumam dar mais no inverno, né? Na primavera, elas não dão tanto. Principalmente no inverno, que eu me lembro agora. Elas não dão tanto no verão. No verão a gente tem muitas frutas mais refrescantes mesmo. A gente costuma ter ali bastante melancia, melão, frutas bem doces. A gente tem fruta do conde, né? Na Bahia, por exemplo, fruta do conde tem assim demais, até moia, né? Por quê? Porque é muito doce e maçudinha, pesadinha. É ótima pra pita doxa. Então, né? Busque mais por essas coisas de sabor mais doce, menos ácida, tá? E nas saladinhas, então, assim, vai mais na selga, no alface, na couve, no espinafre, no repolho, tá? Menos pro lado do agrião, da rúcula, que são muito picantes, tá? O almeirão, ele é mais amargão, também pode ser bom. Mas então, assim, agrião, rúcula, muito picante, eu evitaria. Eu vou mais pra essas, né? Eu costumo evitar. Eu vou mais pra essas que tem esse sabor mais amargo e adstringente, que funcionam melhor. Outra coisa que a gente pode fazer legal nesse verão úmido é chás que tenham uma potência mais fria, ou que tenham potência fria, ou que mesmo que tenham uma potência quente, segundo o Ayurveda, elas são refrescantes, elas têm o que a gente chama de um efeito refrescante no organismo, essa sensação de refrescância. Que aí eu falei, né? O coentro, semente de coentro principalmente, mas a folha de coentro também, manjericão, hortelão, são super refrescantes, são super bons. Você pode fazer chazinho, tomar de morno para frio, não precisa tomar nada muito quente, mas você pode fazer um chazinho com tomar de morno para frio. Melissa pode ser boa, o chá de hibisco pode ser bom também. Espinheira santa, para quem tem questão de azia, de gastrite, a espinheira santa é maravilhosa, então pode, mas nesse caso, a espinheira santa, você usa ela assim, trocando com outras, não usa ela muito tempo seguido, a menos que você esteja fazendo um tratamento com acompanhamento, porque ela tem o mesmo mecanismo de ação do prazol, ela reduz, como chama? Ela reduz o ácido digestivo, desculpa, deu uma falha aqui. Os ácidos digestivos, né, os nossos ácidos do nosso trato gastrointestinal que quebram os alimentos, que fazem a gente digerir os alimentos bem ou não, né? Ela reduz isso justamente para quê? Para trabalhar essa questão da gastrite. Quem tem gastrite tem esse ácido muito, né, sendo produzido em muita quantidade, então ela reduz. Então, para você usar ela como tratamento, é bom você ter um acompanhamento, porque existe um período determinado, não pode usar muito tempo, senão você pode causar ali uma cronicidade de um Agni muito baixo, de um fogo digestivo muito baixo. Mas usar assim de vez em quando e trocando com outras ervas pode ser legal. Usar se você tiver azia, na hora que você tiver azia, usar ela para dar uma aliviada pode ser bom.
Mas também em alguns casos da azia você pode usar sim a semente de coentro e o entro, por exemplo, um chazinho, que também pode funcionar. Minha mãe, por exemplo, é batata, ela tem azia, queimação, ela não tem gastrite, mas ela tem às vezes esses episódios de azia e queimação, ela toma chá de endro e coentro, ela fica maravilhosa. Então, pode testar e ver se funciona pra você. E na comida, gente, o básico. Eu falei de coisas a evitar, falei dos picantes, dos ácidos, mas também excesso de sal, tá? É um período em que a gente prefere coisas mais docinhas e com sabor mais de comida de hospital, digamos assim, né? A gente evita colocar muito tempero, muito sal, muita coisa nessa comida. Então, o básico que funciona. Temperinhos básicos ali, orégano, sal em pouca quantidade, orégano, uma pimentinha do reino. A pimentinha do reino, ela é boa pra pita, não em excesso, óbvio, mas ela é legal porque ela tem um efeito pós-digestivo, ela se torna doce, então ela é legal pra consumo como pimenta. E o gengibre em pó que eu falei, e o cominho. Aí pimenta caiena, pimenta calabresa, né? Essas pimentas muito fortes, pimenta dedo de moça, essas coisas a gente evita nesse período, tá? Não é legal. Duas especiarias muito boas, tá? Pra usar nesse período, que elas são frias, são especiarias que têm potência fria mesmo, então elas ajudam a resfriar o nosso organismo, cardamomo. Então, usar o cardamomo na alimentação, fazer chá de cardamomo, colocar o cardamomo pra saborizar uma água, pode ser super legal. E cravo. Cravo também tem potência fria, cravo também pode ajudar bastante no verão. Então, também pode saborizar a água, também pode colocar na comida, num mingauzinho, numa fruta cozida de manhã, né? Você pode incluir aí esse cravinho que vai ser muito bom. Outras coisas que a gente precisa evitar aí, alimentação, alcoólicos, gente, obviamente, né? Você já deve imaginar, o álcool é o quê? O álcool tem muito fogo, né, gente? Então, aumenta bastante o pita e vai ressecar o organismo de uma forma ruim, tá? Então, a gente precisa, né? Apesar de a gente falar, mas não precisa ressecar pro pita, mas é um ressecamento que a gente não quer, é um ressecamento ruim, é um ressecamento de tecido, que a gente já perde tecido nessa época, então é um ressecamento que a gente quer evitar. Então, alcoólicos aí, né? Beba com moderação, tá? Sim, o menos possível, não é momento, né? Aproveita pra beber mais ali quando tiver no inverno, quando estiver na primavera, que a gente tem ali uma questão de cafa, e pode ser que não faça tão mal. Mas, se você puder evitar, se você puder priorizar mais suquinhos, águas saborizadas, né, coisinhas que vão refrescar o teu organismo, é melhor. Fermentados também. Fermentados geram teor alcoólico, então por esse mesmo motivo os fermentados estão fora. Então kombucha, picles, kimchi, todas essas coisas fermentadas, iogurte, não é legal nessa época, tá bom? E pesados para digestão, porque a gente falou, né, que tem essa questão dessa digestão ser mais suprimida por conta desse excesso de fogo. Então, a gente precisa reduzir um pouquinho aí essa digestão, reduzir aí a quantidade de consumo de alimentos pesados. Então, de modo geral, quais são os alimentos pesados? Alimentos que a gente percebe que são pesados porque são maçudos, porque pesam no organismo. Então, por exemplo, banana, a gente sabe que é pesado, todo mundo que come banana sabe que demora aí pra digerir mais, é um super alimento se você, sei lá, tá no meio do mato, você precisa comer alguma coisa pra te dar energia e pra ficar você vai demorar pra conseguir comer um prato de comida. A banana é maravilhosa, por quê? Porque é super nutritiva. Então a banana é uma que a gente sabe que é pesada, então é bom a gente evitar nesse período. Além de tudo, ela é ácida, tá? Vocês podem achar que não, mas ela é doce, mas ela tem bastante acidez também, e então ela pode piorar a questão do pita. Então pode consumir, mas com moderação. A gente evita sei lá, o abacate. O abacate é muito bom no inverno. Por quê? Porque no inverno a gente tem um agravamento de cafa. Então, a gente acaba de cafa ou de vata, né? Os dois. Então, os dois, eles vão se beneficiar mais dessa gordura boa do abacate, que não é tão pesada, mas é pesada se for no verão. Tem ali uma diferença. Claro que se a gente tiver com cafa muito agravada, eu já falei, aí o abacate não é bom, mas é uma fruta que dá muito nessa estação, porque ela vai nutrir, é uma estação que a gente quer nutrir também, já falei sobre isso em outros episódios. A gente não quer abaixar o cafa no inverno, né? A gente quer manter ele bem, porque a gente precisa de nutrição pra gente conseguir chegar
no verão bem. Então, tudo isso aí eu já falei em outros episódios, então você volta lá e assiste se você não assistiu. Mas o abacate é bom nesse período. Agora, no verão já não é tanto, você já não vai ver tanto abacate. Por quê? Porque não é uma fruta para essa estação, porque ela é pesada para digestão e a digestão não tá muito boa. A gente tem também todos os produtos de origem animal, eles são pesados para digestão, com exceção do ghee, que eu já falei que ele realmente é muito bom, mas todos os outros alimentos que sejam de origem animal, eles são pesados porque eles são muito nutritivos. Então, eles são muito doces, muito nutritivos. Então, carnes, ovos, o iogurte, que eu já falei, o leite, todos eles a gente tem que consumir com moderação, ou se puder não consumir, melhor ainda, porque a gente tem esse problema digestivo. Se você não tem problema com lactose, se você já tem costume de comer carne, só reduza o consumo, não precisa parar, mas reduza. Come no horário do almoço, que é o pico da nossa digestão, é quando a gente tem a digestão melhor. Então escolha comer esses alimentos mais pesados nesse horário do almoço. E aí no jantar seja mais veganinha, no café da manhã também pegue mais leve, entendeu? E aí reserve para o horário do almoço para comer essas coisinhas um pouco mais pesadas, para você conseguir fazer esse equilíbrio. Então assim, aí prepare tipo feijoada, estrogonofe, essas coisas cheias de viruda rara, que são as combinações incompatíveis, que eu também já falei um episódio inteiro sobre isso, volta lá e assiste se você não ouviu. Também são coisas que a gente tem que evitar, justamente porque esse agni não está muito bom, tá bom? E eu ia falar sobre verão seco nesse episódio, mas eu estou vendo que já deu 24 minutos de gravação, então eu não vou falar sobre verão seco nesse, eu vou deixar pro próximo episódio. Então no próximo episódio vai ser o que comer no verão, parte 2. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, não esquece de seguir o canal se você ainda não segue, né? Se inscrever no canal, mandar esse vídeo para outras pessoas, curtir se você gostar do conteúdo, mandar suas dúvidas que eu adoro responder e compartilhar com o maior número de pessoas para que o YouTube entenda que esse conteúdo é legal e possa, né, se mostrar para outras pessoas e eu possa continuar produzindo mais e mais conteúdos. E se você estiver pelo Spotify, não esquece de seguir a conta iucast e também de mandar para pessoas que você acha que possam se beneficiar desse conteúdo. Até a próxima!